Invocando a proteção divina, declaro aberta esta sessão, dando as boas-vindas aos meus pares, ao ilustre representante do Ministério Público, advogados, partes, servidores. Conclamo os meus pares a apreciar a ata da última sessão, nada havendo a ser retificado, dou-a por aprovado. Pois não. Sim. Agora a mão. Já eu traduzo. Tá. Este tem pedido de sustentação? Exatamente, está sendo retirado. Retirado ou adiado? Retirado. A pedido da parte, com a despacho do eminente relator, aquecendo no pedido, será retirado da pauta o processo 93607, recurso eleitoral, representação, captação ilícita de sufrágio, Rondolândia, 61ª Zona Eleitoral, Aguinaldo Rodrigues de Carvalho e José Luiz da Silva, ainda Bete Sabá Marinho da Silva. Portanto, fica retirado de pauta a pedido da parte e deferido pelo ilustre relator. Adiado também para a sessão do dia 9, terça-feira, a pedido do primeiro vogal, que pediu vista dos autos, a prestação de contas de candidato a deputado federal PDT, requerente José Augusto da Silva Curvo. Relator é o Dr. Lídio Modesto da Silva, que votou pela desaprovação das contas. Dr. Flávio Berti pediu vista e requer o adiamento. Está adiado para dia 9. Em decorrência do feriado de Corpus Christi na quinta-feira, a próxima sessão plenária será realizada no dia 9 de junho, terça-feira. Calendário das sessões para o mês de junho. Eu vou até pedir que depois seja impresso isso para passar. Será no dia 9, 15, 16, 18, 22, 23 e 30. Vou repetir. 9, 15, 16, 18, 22, 23 e dia 30. Estamos na Semana Mundial do Meio Ambiente. No próximo dia 5, comemora-se o Dia Mundial do Meio Ambiente, data instituída pela Assembleia Geral das Nações Unidas em 1972. Durante a Conferência de Estocolmo, na Suécia, com o propósito de mostrar o lado humano das questões ambientais, capacitar as pessoas a se tornarem agentes ativos do desenvolvimento sustentável, promover a compreensão de que é fundamental. Enfim, nós estamos numa semana, não é só comemorativa, mas uma semana que requer de todos nós uma reflexão profunda a respeito do meio ambiente. Em sentido contrário, eu diria que nós estaríamos fadados ao fracasso e teríamos, com certeza, o reverso daquilo que entregamos, do trato que damos ao meio ambiente. Com certeza, nós iremos colher frutos amargos no futuro. Então, fica aqui o nosso registro do dia e também o pedido da nossa reflexão a respeito do tema mais relevante possível para todos nós. Chamo a julgamento o processo 9131, recurso eleitoral e prestação de contas de candidato cargo vereador de Canarana, recorrente Clismar Cleiton Tolentino de Paula, e parecer pelo não conhecimento do recurso ante sua intempestividade e no mérito do desprovimento. Dr. Ricardo Almeida é o relator, com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Clismar Cleiton Tolentino de Paula, candidato ao
cargo de vereador no município de Canarana, no pleito de 2012, em face da sentença proferida pela 31ª Zona Eleitoral, que julgou como desaprovadas as contas de campanha, com fulcro no artigo 51, inciso 2 da Resolução 23376 de 2012 do Tribunal Superior Eleitoral. De acordo com a sentença atacada, as contas foram julgadas desaprovadas em razão da ausência da apresentação dos extratos bancários em desobediência ao que prescreve o artigo 40 da citada resolução. Aduz o recorrente, na peça recursal de folha 72/75, que não atendeu às diligências solicitadas porque, abre aspas, os extratos bancários não estavam sendo liberados pelo banco, fecha aspas, e que só agora conseguiu a declaração que trouxe anexo às folhas 76. Referida declaração informa o seguinte, aspas, que o cliente fez a abertura da conta de número 10.250 no dia 20/7/2012, encerrando no dia 1º/10/2012, na qual não houve movimentação na referida conta. Pugna ao final pelo recebimento e provimento do apelo recursal a fim de que sejam aprovadas as contas de campanha com ou sem ressalvas. Instado a se manifestar, a douta Procuradoria Regional, em parecer de folhas 83/85, suscitou preliminar de intempestividade recursal e, no mérito, manifestou pelo desprovimento do recurso. É o relatório, senhora presidente. Doutor da Procuradoria? Mantenho o parecer. Mantido, doutor Ricardo. Preliminar de intempestividade do recurso. A douta Procuradoria Regional Eleitoral arguiu preliminar de intempestividade do presente recurso. A preliminar em comento não merece ser acolhida. A sentença fora proferida em 16/7/2013, tendo sido publicada no Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral em 22/7/2013, sem constar os dados do advogado. Nesse caso, a simples publicação de diário oficial não tem o condão de servir como intimação da decisão e, consequentemente, dar início ao prazo recursal. O recorrente foi intimado pessoalmente da presente decisão em 14/8/2013, uma quinta-feira, conforme certidão do oficial de justiça às folhas 71. O prazo de 3 dias encerrar-se-ia, portanto, em 17/8/2013, sábado. Prorrogado o prazo para o primeiro dia útil subsequente, observa-se que o termo final foi a data de 19/8/2014, uma segunda-feira, dia no qual o recurso foi protocolizado. Ante o exposto, pedindo vênia à Procuradoria Regional Eleitoral, voto no sentido de não acolher a presente preliminar para considerar que o requisito da tempestividade recursal foi devidamente cumprido. É como voto. Desembargador Luiz Ferreira. De acordo. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Doutor Agamenon. Eu acompanho o relator. Doutor Lídio. Eu acompanho. Doutor Flávio Bertin. Com o relator, excelência. Devolvo a palavra para o Ricardo. No mérito, o presente recurso visa reformar sentença que julgou como desaprovadas as contas da recorrente em razão da não apresentação dos extratos bancários consolidados referente ao período eleitoral. É dever do candidato apresentar toda a documentação exigida pela Justiça Eleitoral, notadamente os extratos bancários comprovando a movimentação financeira realizada durante a campanha eleitoral. A ausência de tais documentos compromete a efetiva fiscalização das contas de campanha eleitoral. O artigo 40, inciso 11 da Resolução 23376 de 2012 do Tribunal Superior Eleitoral determina que o extrato da conta bancária aberta é documento indispensável para demonstrar a ausência de movimentação financeira no período eleitoral. Todavia, o artigo 34 da referida resolução admite que a comprovação da ausência de movimentação financeira seja realizada através de declaração firmada pelo gerente da instituição financeira. Em sede recursal, o recorrente juntou declaração emitida pela instituição financeira firmada pelo gerente, atestando a inexistência de movimentação financeira no período eleitoral. Cumpre salientar que a jurisprudência tem admitido, em casos excepcionais, a juntada de documentos em sede recursal,
mas somente nos casos em que os documentos juntados a posteriori vêm confirmar informações anteriormente apresentadas, o que efetivamente não ocorreu no presente caso. No entanto, é certo que quando é dado ao candidato a oportunidade de se manifestar sobre irregularidade apontada no relatório técnico, não cabe a apreciação de documentos novos em sede recursal. Cito jurisprudência da lavra da desembargadora Maria Helena Gargalhoni Povas e, ao final, conheço do recurso e nego o provimento ao presente recurso para manter in totum a sentença proferida pelo juiz Acó. É como voto. Consulto se há voto divergente. Doutor Flávio? Não? Então eu proclamo o resultado. Unanimidade. Nos termos do voto do doutor relator, afastaram a preliminar suscitada e, no mérito, também por unanimidade, negar o provimento ao recurso nos termos do voto do relator em consonância com o parecer ministerial. A pedido do relator, doutor Lídio Modesto da Silva Filho, retirado de pauta o processo 3960, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, requerente Jackson Messias de Souza, está sendo deferido pelo relator, portanto está retirado. Processo 7549, recurso eleitoral, prestação de contas do exercício financeiro de partido político, exercício 2012, Alto Garças, 8ª Zona, Partido da República, parecer pelo desprovimento do recurso. Doutor Ricardo Almeida com a palavra. Obrigado, senhora presidente. Trata-se de recurso eleitoral interposto pelo Diretório Municipal do Partido da República de Alto Garças, em face de sentença proferida pela 8ª Zona Eleitoral, que julgou desaprovadas as contas do recorrente referente ao exercício financeiro do ano de 2012 e determinou perdas de novas cotas do fundo partidário. O parecer conclusivo apontou que o partido político não abriu conta bancária permanente para a movimentação de recursos financeiros. Em suas razões, sustenta que o partido não recebeu qualquer verba partidária ao longo dos últimos anos, razão pela qual não possui conta bancária específica. Invoca os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, informando-se tratar de um diretório provisório de pequeno porte. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar aprovadas as contas ou aprovadas com ressalvas, ou, não sendo este o entendimento, pela redução da suspensão das cotas do fundo partidário. A douta Procuradoria opinou pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão proferida pelo juiz Acó. É o relatório, senhora presidente. Doutor Procuradoria? Mantenho o parecer. Mantido, doutor Ricardo. Observa-se que a impropriedade considerada pelo juiz Acó como razão para a desaprovação das presentes contas reside na não abertura de conta bancária específica, em inobservância ao artigo 28, inciso 4º da Resolução 21.841 de 2004 do Tribunal Superior Eleitoral. Compulsão dos autos, verifico de fato a imperfeição relatada é manifesta, admitindo o próprio recorrente em suas razões recursais que não abriu conta bancária e que não houve movimentação financeira no exercício de 2012. Alega que, por se tratar de um município de pequeno porte, onde por anos não recebe verbas do fundo partidário, o diretório vem se mantendo sem sede própria e com recursos oriundos de doações espontâneas de seus membros. Invoca os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e cita a jurisprudência dessa casa. De fato, constitui entendimento desse tribunal que os partidos políticos de pequena expressão política, que não recebem cotas do fundo partidário estadual, que não possuem patrimônio e que não arrecadem e nem contraem despesas, prescindem da obrigatoriedade da abertura de conta bancária. Eu estou citando um jurisprudência da relatoria da desembargadora Maria Helena Gargalhoni Povas, só que eu estou dizendo o seguinte: no entanto, em pesquisa realizada no sítio do Tribunal Superior Eleitoral,
pude constatar que o Partido da República elegeu com 49% dos votos válidos do prefeito do município de Alto Garças, nas eleições municipais de 2012. Além disso, dos 9 vereadores eleitos naquele pleito, 5 são do PR, do Partido da República. Diante dessa constatação, não posso crer que esse diretório se enquadre na situação do julgado acima elencado, como partido diminuto ou de pequena expressão política. Desse modo, obviamente, a prestação de contas apresentada não condiz com a realidade do exercício financeiro, tendo em vista as eleições de 2012, e a necessidade de realização de despesas. Tem-se, na hipótese, um descrédito na contabilidade sob análise, restando viciada a lisura do balanço contábil, comprometendo a atuação fiscalizadora da Justiça Eleitoral. Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nega o provimento ao recurso, mantendo em toto a sentença proferida pelo juiz Acó. É como voto, senhor presidente. Em harmonia com o parecer, né? Em harmonia com o parecer. Eu consulto se há algum voto divergente. Perguntar sobre Pois não. o prazo da suspensão das cotas, se é pelo ano inteiro, se foi na sentença. Sim. Aqui no relatório fala que houve a perda, mas não diz por quanto tempo. Eu confesso que que talvez até seja um ponto aqui omisso na análise do voto. Mas acho que a sentença deve ter explicitado isso, né? Deixa eu dar uma olhada. Foi declarado a suspensão pelo prazo de 1 ano. Excelência vai manter esse prazo? Eu ou... vou manter. Eu vou fazer um acréscimo aqui, mantendo a suspensão pelo prazo de 1 ano das cotas do fundo partidário. Nesse ponto eu vou pedir, Vênia, Vossa Excelência, eu vou estabelecer em 4 meses. Eu voto com o relator com o adendo do Dr. Pedro, para manter a coerência com os votos anteriores. Né? Se trata de descumprimento ou se ela é integral ao descumprimento da norma, né? Me parece que é descumprimento da norma aí no caso, né? Ele não juntou isso, ele não abriu a conta bancária, Então né? ele está descumprindo a lei 9.504, realmente, o artigo. E eu não estou considerando o que o PR de Alto Garças pode ser considerado como um partido de diminuto, né? Como a jurisprudência. Exato. Dos 9, 5 vereadores e mais o prefeito. Nesse caso a gente tem até decidido aqui, quando o município, a eleita, a movimentação, inclusive a eleição, a gente tem entendido dessa forma que realmente ele teria que ter aberto essa conta, né? Sim. Né? Não, eu vou acompanhar. Bom, não sei se já está a minha vez de votar, só abrir uma discussão aqui. Vossa Excelência está... Então, só para ficar claro, eu tô mantendo a suspensão das cotas do fundo do repasse das cotas do fundo partidário pelo prazo de 1 ano. De 1 ano. O doutor Pedro Francisco abriu divergência dando 4 meses. Eu consulto os demais membros. Vamos por ordem do desembargador Luiz Ferreira. Tendo em vista que ele não abriu as contas bancárias, significa que sequer ele pensava em prestar conta. Então, voto com Vossa Excelência, o relator. Doutor Pedro Francisco já votou, doutor Agamenon. Eu acompanho o relator. Doutor Lídio. Eu voto com o relator, mas com a redução para 4 meses, como o doutor Francisco. Doutor Flávio Alexandre. Eu não me recordo, parece-me que a gente já tem, acho que votos anteriores, acho que fixando isso em 4 meses, se não me falha a memória, houve já outros votos. Diferentes, né? Uma situação é quando há, pelo menos esse é o meu entendimento, né, e que foi votado anteriormente aqui em algumas questões específicas. Quando há o descumprimento
da norma, né, especificamente, diretamente, você o entendimento que em algumas julgadas nós temos é que é 1 ano. Né? Então, no caso específico, me parece que não houve descumprimento, que era a obrigatoriedade da abertura da conta, e esse descumprimento redundaria, tanto na lei como na resolução do TSE, permitir até ter um voto de Vossa Excelência no Perfeito. sentido, depois houve... Perfeito. Eu vou votar com o relator integralmente. Proclama-se o resultado. A unanimidade, negar o provimento ao recurso nos termos do voto do relator e em consonância com o parecer. E faltando a fazer divergência aberta para o segundo vogal quanto ao prazo de suspensão de 4 meses, este adendo vencida pela maioria. Processo 103.214, prestação de contas de candidato, cargo de deputado estadual, eleições 2014, requerente Estaniel Pascoal Alves da Silva. Parecer pela aprovação, doutor Lídio Modesto, com a palavra. Trata-se de prestação de contas de campanha do candidato Estaniel Pascoal Alves da Silva, que concorreu ao cargo de deputado estadual pelo Partido Republicano da Ordem Social, PROS, nas eleições gerais de 2014. O candidato protocolizou sua prestação de contas definitiva em 3 de 11 de 2014, portanto tempestiva, de acordo com o artigo 38 caput da resolução número 23406 de 2014 do TSE. Analisando os documentos apresentados, a Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, CCIA, emitiu parecer técnico conclusivo pela aprovação das contas. O Procurador Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas e o relatório. Mantém o parecer. Mantido, doutor. É um caso extremamente simples, né? Ele cumpriu todas as exigências legais e tanto o parecer conclusivo técnico pela aprovação quanto a manifestação ministerial, de modo que estou votando pela aprovação das contas de campanha de Estaniel Pascoal Alves da Silva. Algum voto divergente? De acordo. A unanimidade, aprovar as contas do candidato Estaniel Pascoal Alves da Silva nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Processo 31.8772, recurso criminal, ação penal, obtenção de documento falso para fins eleitorais, Santo Antônio de Levergé, 38ª Zona. Recorrente Ronildo Vianney de Magalhães e recorrido Ministério Público. Parecer pelo parcial conhecimento do recurso para que seja conhecida a absolvição do recorrente quanto à prática do crime previsto no artigo 354 do Código Eleitoral. Relator, desembargador Luiz Ferreira, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso criminal interposto por Ronaldo Vianney de Magalhães contra a sentença jungida às folhas e folhas prolatada pelo juiz da 38ª Zona Eleitoral de Santo Antônio do Levergé, que o condenou a pena de 3 anos e 7 meses de reclusão, além de 32 dias multa, incidente sobre o valor de 1/20 do salário mínimo vigente pelos crimes tipificados no artigo 290 e 354 do Código Eleitoral. Consta da denúncia que no período que antecedeu o prazo para os eleitores requererem inscrição eleitoral ou transferência de domicílio nas eleições municipais de 2008, os então denunciados teriam transferido fraudulentamente títulos eleitorais, promovendo alterações nos cadastros de diversos usuários do Departamento Municipal de Saneamento de Santo Antônio do Levergé, com o fim de obtenção de votos. Em suas razões, o apelante ratifica as questões preliminares e os argumentos de mérito deduzidos nas alegações finais, consistente, em síntese, na ilegitimidade passiva de causa, sob a alegação de que, ao tempo da emissão dos supostos boletos fraudulentos de faturas relativas ao consumo de água, teriam sido utilizados para comprovante de endereço para fins de transferência de títulos eleitorais, não se encontrava mais à frente do Departamento de Água e Esgoto de Santo Antônio de Levergé, por motivo de desincompatibilização. Suscita ainda preliminar de cerceamento de defesa, por não ter sido devidamente intimado para acompanhar a audiência inquisitória do então também acusado Faustino Dias Neto, que foi ouvido por carta precatória. Ressalta acerca da inviabilidade de prosseguimento do presente feito, em decorrência de ter os mesmos fatos sido objeto de decisão desta Corte na AGE número 1690/2010, de que resultou o acórdão número 2404, no qual, por maioria, foi reconhecida a ausência de prova de participação dos increpados naqueles fatos. Requer a sua absolvição por ausência de prova das denúncias referidas na inicial acusatória. Postula, por outro vértice, o recorrente a declaração de extinção de sua punibilidade quanto ao crime do artigo 290 do Código Eleitoral,
em face de ter operado a prescrição de pretensão punitiva do Estado e sua forma retroativa, eis que, tendo sido condenado a uma pena de 1 ano e 1 mês no que toca ao referido crime, teria se passado mais de 4 anos entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença retrocitada. No mérito, o insurgente alega a tipicidade da conduta em alusão, eis que o tipo do artigo 290 trata da indução de alguém a se inscrever eleitor com infração de qualquer dispositivo do Código Eleitoral, ao passo que estes autos cuidam da suposta fraude na transferência de domicílio eleitoral, conduta não abrangida pelo tipo referido, suscitando ainda a ausência de prova a ensejar a sua absolvição quanto ao aludido crime. Digno de nota é o acolhimento pelo magistrado da 38ª Zona Eleitoral, que, em sede de juízo de retratação, afastou a condenação anterior pela prática do crime do artigo 290 do Código Eleitoral. Quanto ao crime do artigo 354 do mesmo diploma legal, igualmente objeto desta apelação, colima o insurgente a sua absolvição, alegando que a condenação baseou-se apenas em provas colhidas na fase de investigação policial, infringindo assim o artigo 155 do Código de Processo Penal, bem como o princípio do contraditório e da ampla defesa. Não subsistindo prova robusta acerca dos fatos ventilados na denúncia, pleiteia a reforma da sentença com fulcro no que dispõe o artigo 3865 do CPP. Não sendo acolhidas as teses defensivas anteriormente citadas, relativamente à dosimetria da pena, espera o postulante a reforma da sentença para que seja estabelecida no mínimo legal, eis que a única circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal, utilizada para a fixação acima do mínimo legal, já é parte integrante do próprio tipo, qual seja a circunstância expressamente constante da sentença de que o réu, aspas, tinha pleno conhecimento do caráter ilícito da conduta praticada, fecha aspas. Em suas contrarrazões, o membro do Ministério Público da instância singela reconhece a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva no que se refere ao tipo do artigo 290 do Código Eleitoral, asseverando, contudo, que comporta o tipo do artigo 354, que teria restado suficientemente provadas a materialidade e a autoria do crime, com fulcro nas declarações colhidas perante a autoridade policial, bem como no laudo pericial acostado às folhas 182 e 190. Em relação ao pedido de redução da pena base, aduz o integrante do parquê que o juiz Acó ponderou fundamentadamente acerca de todas as circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, tendo sido corretamente aplicada a pena acima do quantitativo mínimo permitido por lei. Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Regional pugna pelo conhecimento parcial do recurso, uma vez não mais subsistir interesse recursal quanto ao tipo do artigo 290, em face da prescrição já decretada pelo juiz da instância singela, e no que se refere ao pedido de absolvição do crime do artigo 354 do Código Eleitoral, opina pelo desprovimento do apelo. É o relatório. Ouça toda a Procuradoria. Mantenha o parecer. Mantido, desembargador Luiz. Já liberei tudo aqui porque eu estou no aprendizado, está tudo liberado aí. Apesar de o apelante somente reiterar genericamente nesta fase recursal as preliminares suscitadas quando da apresentação de suas alegações finais, tenho por oportuno apreciá-las uma a uma a fim de que não reste violada minimamente a garantia do devido processo legal. Primeira preliminar. Legitimidade passiva de causa. Não resta a menor dúvida que é absolutamente inviável o provimento desta preliminar de legitimidade passiva de Ronildo Vianney de Magalhães, eis que toda a documentação carreada aos autos demonstra claramente que ele era, à época da ocorrência dos fatos ilícitos que lhe são imputados, sujeito capaz de praticar ou participar de eventual conluio para a obtenção das benesses indevidas na seara eleitoral, na condição de candidato a cargo eletivo, principalmente por ter exercido papel de mando na estrutura do Poder Executivo da cidade de Santo Antônio de Levegé. Em outras palavras, na condição de diretor do Departamento Municipal de Saneamento, o apelante tinha possibilidade, em tese, de influenciar direto ou indiretamente na alegada adulteração dos dados constantes dos boletos alusivos ao consumo de água daquela municipalidade, com o fim de que tais documentos servissem de comprovantes de residência para a ilícita finalidade de transferência de domicílio eleitoral, de forma a permitir a burla versada neste feito. Destarte mostra-se plenamente pertinente que o recorrente permaneça no polo passivo do feito, de forma a responder pelas condutas que lhe são imputadas, motivo pelo qual rejeito a preliminar. Rejeitada a preliminar, consulto se há alguma divergência. Corroborar com a condição de revisor,
com o entendimento do eminente relator, porque a alegação básica dele é de que ele já estava afastado do cargo desde o dia, licenciado desde o dia 4 de abril de 2008, e as transferências se deram no mês de maio, mas evidentemente que toda a questão está em torno da documentação utilizada e da adulteração feita no sistema do serviço do Departamento de Água do município. Isso não impede, quer dizer, o fato dele estar licenciado não significa que esse documento não tenha sido adulterado anteriormente, quer dizer, o documento foi adulterado e depois utilizado quando ele já estava fora do cargo. Então, com essas considerações, acompanho o eminente relator nessa preliminar. Doutor Lídio. Em termos do artigo 134, inciso 3º do Código de Processo Civil, eu faço verbal impedimento para julgar o presente processo, porque, embora não tenha sentenciado o feito, eu prolatei decisões em primeiro grau. Okay? Anotado o impedimento do doutor Lídio Modesto. Mas alguém mais se manifestar a respeito da preliminar? Preliminar afastada, devolvo a palavra ao eminente relator. Obrigado. Segunda preliminar. Cerceamento de defesa. Não merece prosperar igualmente a preliminar de cerceamento do direito de defesa por ausência de intimação do insurgente para participar da audiência de instrução visando depoimento pessoal do outro inculpado neste feito, o então acusado Faustino Dias Neto, eis que no termo de audiência anterior, de folhas 379 e 380, a cujo ato compareceram tanto ele, o insurgente, quanto a sua advogada, estou consignado que todos saíram intimados da data da futura assentada, marcada para 6 de 8 de 2012, motivo pelo qual rejeita a preliminar. Rejeitada a segunda preliminar, consulta novamente os membros se há alguma divergência. Rejeitada, desembargador Luiz Ferreira, com a palavra novamente. Terceira preliminar. Coisa julgada. AIG número 1690-2010, acordo 2404 de 10 de maio de 2011. Apesar de não denominar expressamente de coisa julgada o impedimento que estaria a incidir sobre o vertente feito, o resignante assere em suas alegações finais, reiterada genericamente nesta sede recursal, como dito anteriormente, que os mesmos fatos apurados neste processo já teriam sido apreciados e decididos pelo plenário deste tribunal, que decidiu por maioria em dar provimento ao recurso aviado na AIG número 1690-2010, na qual restou consignado não haver prova segura da participação ou ausência dos então acusados quanto ao abuso de poder denunciado no aludido feito. Segundo assevera, estando os mesmos fatos já julgados e absolvidos os seus supostos agentes, não caberia o prosseguimento do presente feito. É disso que as instâncias criminal e civil eleitoral são independentes, sendo plenamente viável que ocorra eventual condenação criminal por haver o reconhecimento de que restou mal ferido algum dispositivo da lei penal eleitoral, ainda que não se possa falar o mesmo quanto à procedência dos pedidos na esfera civil, como é o caso da condenação em AIS, que contempla as hipóteses de declaração de inelegibilidade e cassação do registro de candidatura ou de diploma, caso tenha sido concedido nos termos do que prescreve os dispositivos da Lei Complementar 64/90. Trago jurisprudência desta Corte e, na parte que interessa, eu negritei. De tal modo, o julgamento pela improcedência do processo civil eleitoral não obsta o recebimento de ação penal, pois são instâncias independentes. Também no âmbito do colégio do TSE, o entendimento acerca da matéria é firme, tal como se infere do aresto abaixo resumido. Diz a ministra Luciana Cristina Guimarães Lócio. A improcedência da ação eleitoral não obsta a propositura da ação penal pelos mesmos fatos, já que a instância criminal é independente da civil eleitoral. Assim, a despeito da denominação conferida pelo autor deste recurso, tenho por rejeitado a preliminar em face da ausência de óbice para o prosseguimento da ação penal e, não obstante, a inexistência de condenação na esfera civil. Como voto essa terceira preliminar? Vossa Excelência afastou. Afastei. Há alguma divergência? Afastada a terceira preliminar, devolvo novamente a palavra ao relator. Mérito. Eminentes pares, superada a condenação pelo artigo 290 do Código Eleitoral em decorrência da decretação de prescrição e juízo de retratação efetuado pelo magistrado de primeiro grau, resta para serem apreciados os argumentos recursais acerca da subsistente punição do apelante pela prática do crime previsto no artigo 354 do mesmo diploma legal. Eis a redação do alutido dispositivo.
Artigo 354. Obter para uso próprio de outro documento público ou particular, material ou ideologicamente falso para fins eleitorais, pena a mesma combinada à falsificação ou à alteração. Da análise dos autos verifica-se a comprovação de materialidade do crime previsto no dispositivo legal acima transcrito e de autoria por parte do recorrente, o que restou devidamente assentado na sentença encartada às folhas 556 e seguintes. Com efeito, os documentos adulterados que constituem as folhas 67 e 68 deste caderno processual, emitidos pelo Departamento Municipal de Saneamento de Santo Antônio de Lavegé, somados ao que consta do laudo elaborado pelo Departamento de Polícia Federal, folha 182 e 190, além do depoimento prestado em juízo pelo eleitor Edivaldo Cosme da Silva Filho, folha 405, um dos que tiveram o nome envolvido no episódio de transferência fraudulenta de domicílio eleitoral, indicam com clareza suficiente a ocorrência do crime que foi praticada pelo insurgente. Por outro lado, não serve para desconstituir a referida prova de autoria dos depoimentos em juízo contraditórios e nada precisos das outras duas testemunhas, Gonçalina Pinto de Lima e Maxwell Lopes, que desmentiram a versão que contaram em sede policial. Isso porque não se observa necessário nexo de coerência entre as alegações prestadas por estas declarantes em sede judicial no tocante a terem recebido pedido de transferência de título não mais de Ronildo, mas das pessoas de Samuel e Dionísio, os quais teriam trabalhado para a candidata ao cargo de prefeito Glorinha Garcia. O mesmo teor de retratação foi feito em juízo pela testemunha Alexandro Ventura de Carvalho, mídia encartada, folha 448, ocasião em que diz que Samuel e Dionísio se apresentaram inicialmente em nome de Ronildo, solicitando-lhes a transferência fraudulenta de endereço, conforme seu depoimento inicial em sede policial, mas que posteriormente teria sido procurado novamente pelos dois intermediários, Samuel e Dionísio, agora com pedido de voz para a candidata Glorinha Garcia, que sequer era adversária do resignante, eis que disputavam cargos no Executivo e Legislativo municipais, respectivamente. Em outros termos, as contradições existentes nos depoimentos colhidos na fase judicial não se sustentam, ou não se prestam a afastar a maior coerência e uniformidade dos depoimentos colhidos em sede de investigação policial das testemunhas Gonçalina, Maxwell e Alexandro, corroborados pela confirmação em juízo da testemunha Edivaldo Cosme da Silva Filho, o único a ratificar o que disseram na fase de inquérito. Em resumo, o crime existiu e foi praticado por Ronildo, sendo de se manter a sentença condenatória quanto a este aspecto. Com razão, entretanto, o recorrente, no tocante à dosimetria da pena, eis que não se sustenta a única circunstância judicial do artigo 59 do Código Penal utilizada pelo presidente do feito, na origem, como fundamento de elevação da pena base, por ter reconhecido a culpabilidade do agente em seu grau máximo, porque, aspas, o pleno conhecimento do caráter ilícito da conduta praticada, fecha aspas, constitui elementar do tipo, ou seja, não se mostra razoável condenar alguém por haver praticado um crime do qual não tenha, no momento de sua prática, a plena consciência de seu caráter ilícito. Como é de trivial sabença, a sanção penal deve, mediante fundamentação válida, ser fixada enquanto compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime, artigo 93, 9 da Constituição Federal e artigo 59 do Código Penal. Para tanto, o artigo 68 deste diploma legal em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nelson Hungria, estabelece que para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade é imprescindível a observância de três fases distintas. A primeira que tem por objetivo a fixação da pena base, em cujo momento o julgador sopesa as circunstâncias judiciais. A segunda, na qual faz incidir se existentes atenuantes e agravantes. E na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena. Assim, tendo em vista que o prolator do éto invectivado confundiu a culpabilidade relativa à circunstância judicial com aquela inerente ao conceito analítico tripartito de crime, isto é, afirmando apenas que o agente tinha conhecimento da ilicitude da conduta perpetrada, é imperioso o afastamento da valoração negativa atribuída ao referido critério de imposição de pena. Registro por importante que o incremento da sanção básica efetivado nesses modos é incabível, porque, obviamente, o embasamento utilizado não releva a existência de elementos concretos que justifique de forma idônea a elevação em 6 meses de reclusão e um dia multa acima dos mínimos legalmente previstos, de acordo com o que se infere dos julgados emanados do Tribunal Superior. E aí eu vou poupá-los da leitura.
Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena previsto no artigo 5º, inciso 46 da Constituição Federal, passo a redimisionar a pena de Ronildo Vianney de Magalhães pela prática do delito tipificado no artigo 354 da Lei 4.365, da seguinte forma: na primeira fase, e observando as orientações elencadas no artigo 59 e 68 do Código Penal, como forma de uso puniano estatal, considerando a ausência de qualquer circunstância social desfavorável, fixo a sanção basilar em 2 anos de reclusão e 15 dias multa, por entender que esses quantitativos são suficientes e razoáveis para a prevenção e reprovação do crime praticado. Na sequência, registro que não existe atenuantes e agravantes a serem considerados, motivo pelo qual mantém a pena intermediária nos moldes antes fixados. Na última etapa, não havendo a incidência de causa de diminuição e de aumento, fixo a pena definitiva em 2 anos de reclusão e 15 dias multa. Atendendo ao disposto no artigo 33, parágrafo 2º, a linha C, combinado com o artigo 59 da Lei Substantiva Penal, e considerando a necessidade de sanar a omissão na sentença reprochada quanto ao regime de cumprimento da pena, fixo no inicial aberto. Por derradeiro, mantenho a fixação pelo juiz de primeiro grau da fração da pena pecuniária em 1/20 salário mínimo vigente à época dos fatos, com fulcro no artigo 49.1 do referido Codex. É a substituição da sanção privativa de liberdade por 2 restritivas de direito a serem estabelecidas pelo juiz da execução penal. Posto isso, dou provimento parcial ao recurso de Ronildo Vianney de Magalhães para reduzir-lhe a pena base, redimensionando sua sanção para 2 anos de reclusão em regime aberto e 15 dias multa, calculadas em razão de 1/20 salário mínimo vigente, mantendo os demais termos da sentença condenatória, inclusive no tocante à substituição da pena privativa de liberdade por 2 restritivas de direito. É como voto. Doutor revisor? Relator em todos os termos do seu brilhante voto. Doutor Agamenon? De igual forma, eu acompanho o eminente relator. Doutor Flávio Bertin? Relator. Doutor Ricardo Almeida? Acompanho o eminente relator, senhor presidente. Anuncio o resultado. O tribunal, por unanimidade, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva de causa, cerceamento de defesa e coisa julgada, e no mérito também, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso interposto por Ronildo Vianney de Magalhães para efeito de reduzir a pena base, redimensionando-a nos termos do voto do doutor relator e em consonância com o parecer ministerial. Recurso criminal, ação penal, recorrente, Ministério Público Eleitoral, recorrido, Luziete Pereira Silva Leite Silva. E também Gisele Caroline Leite da Silva. Doutor Agamenon é o relator e o parecer pelo provimento do recurso. Passa a palavra ao doutor relator. Obrigado, senhor presidente. Trata-se de recurso criminal eleitoral interposto pelo Ministério Público em face da sentença proferida pelo juiz da 4ª Zona Eleitoral, que declarou extinta a punibilidade dos réus Clóvis Damião Martins, Luziete Pereira Leite Silva e Gisele Caroline Leite Silva, com fundamento no artigo 89, parágrafo 5º da Lei 9.099/95. O Ministério Público Eleitoral, inconformado com a decisão do magistrado, interpôs recurso de apelação, pugnando pela reforma da sentença, a fim de que seja determinado o prosseguimento feito em face de Luzinete e Gisele, que deixaram, durante o período de prova, de dar cumprimento às condições da suspensão condicional do processo. As recorridas apresentaram suas contrarrazões, rogando pela improcedência ao recurso de apelação, com a consequente manutenção e sustentação da decisão a qual. Nessa instância, a doutora Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, manifesta-se pelo provimento do recurso interposto, tendo em vista que o período de prova não se esgotou para as recorridas, pois, em razão da decisão proferida que alterou as condições inicialmente estipuladas, o prazo se finda em dezembro de 2015. É o relatório, senhor presidente. Ouça, doutora Procuradoria. Mantenho o parecer. Mantido, doutor Agamenon. Presente os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. Conforme se verifica nos autos, o juiz de primeiro grau extinguiu a punibilidade das acusadas pelo simples escoamento do período de prova sem avaliar o efetivo cumprimento das condições impostas no sursis. Da análise dos autos, é possível constatar que somente o acusado Clóvis Damião Martins cumpriu com a obrigação imposta, estando as recorridas Luziete e Gisele em período de prova que se encerrará somente em dezembro de 2015. Salientes que, diante das condições inicialmente estipuladas, o período de prova se encerraria em dezembro de 2013.
No entanto, as recorridas às folhas 955 e 956, em manifestação e através de juntada de documentos, requereram que os valores da prestação pecuniária fossem diminuídos pela metade, o que foi deferido pelo magistrado sentenciante, tendo alterado os valores para meio salário mínimo, aumentando a quantidade de parcelas de 4 para 8, sendo que o pagamento seria efetuado nos meses de julho de 2012 e dezembro de 2012, findando, como está mencionado aqui, em dezembro de 2015. Portanto, restou claro que o fim do período de prova foi alterado para dezembro de 2015. Ainda que essa não fosse a conclusão, não houve a análise pelo juízo monocrático do cumprimento das condições estipuladas. Os tribunais superiores já afirmaram posicionamento no sentido de que, constatado o descumprimento de condições impostas durante o período de prova do sursis processual, pode haver a revogação do benefício, ainda que a decisão venha a ser proferida após o término do período de prova. Isso porque a decisão do juízo é meramente declaratória. Trago duas decisões aqui do STJ, senhores, que eu peço venha para não lê-las, né? E uma delas, só uma parte destacada, que é no seguinte sentido, do relator ministro Érico Maranhão, desembargador convocado do TJ, né, que é nesse sentido, é firme nessa Corte e no Supremo Tribunal Federal o entendimento jurisprudencial de que, ante o descumprimento de condição imposta durante o período de prova da suspensão condicional do processo, é plenamente possível a revogação do referido benefício, mesmo após escoamento do prazo legal, precedentes do agravo regimental desprovido. Diante do exposto, voto pelo provimento do recurso, anulando a sentença para análise da questão do período de prova em relação às recorridas Luziete Pereira Leite Silva e Gisele Carolina Silva, determinando abaixo dos autos para prosseguimento do feito. Faço constar aqui que é em consonância com o parecer do Ministério Público. É como voto. Doutor revisor, doutor Lídio. Desembargadora, eu li atentamente o voto do relator e a minha conclusão é no mesmo sentido. Doutor Flávio Bertin. Doutor Excelência. Doutor Ricardo Almeida. Acompanhe o eminente relator, senhor. Desembargador Luiz Ferreira. O relator. Doutor Pedro Francisco. Acompanho o eminente relator. Proclamo o resultado. O tribunal, por unanimidade, deu provimento ao recurso para efeito de anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de Pido, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Nós temos aqui apenas um voto da matéria administrativa, que é concernente ao concurso público. Eu gostaria apenas de trazer a apreciação e ao referendo ou não dos senhores, que há aqui apenas um pedido de substituição de pessoas da banca, alterar os componentes da banca do concurso público, em razão dos que anteriormente indicados terem pessoas parentes que irão participar do concurso. Portanto, eles estão sendo substituídos por... Eu vou até liberar aqui, acho que não está liberado... Está liberado o voto? Então, essas pessoas estão sendo substituídas por outras e também a reserva, o cadastro de reserva, que na gestão anterior ficou decidido que não haveria esse cadastro de reserva. E eu entendo que um concurso público custa muito caro, dispendioso e coisa e tal, que nós precisamos ter um cadastro de reserva, porque facilita, em caso de nós conseguirmos mais vagas, nós já teremos pessoas que já tenham passado pelo crivo do concurso público. Então, não, se os senhores concordarem, eu poderei lançar já o voto aqui. Resolvem os membros do Tribunal Pleno, por unanimidade, alterar em parte a Resolução 1575 de 2014. E com essas considerações, deixo a palavra livre para alguma manifestação. Pois não, doutor Agamenon? Senhor presidente, só para informar, eu acho que alguns já têm conhecimento, que no dia 11 e 12 de junho será realizado em Brasília, uma parceria do Tribunal Superior Eleitoral com a OAB, um congresso internacional sobre financiamento eleitoral e democracia.
Eu estava assim na sala até comentando sobre isso. Parece que vai ser um congresso muito importante. Eu, inclusive, por parte do colégio uma reunião que vai ter do colégio de diretor de escolas, recebemos um convite. Acho que até fiz uma postulação, mas eu acho que tem interesse. O doutor Ricardo até já fez inscrição, doutor Ricardo, pela página do próprio TSE. Repito, dia 11 e 12, começando dia 11 de junho às 17h30 no próprio TSE, e no dia 12 será no Hotel Royal Tulip durante o dia inteiro. Só fazer esse registro. E aproveitando também, só para mencionar que o Tribunal Regional Eleitoral, e eu falo isso porque o doutor Samuel também já fez parte do CODEG, né? Ele foi membro da diretoria do CODEG. O Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso novamente foi prestigiado. Eu não estava presente no dia, mas o tribunal, no caso, o meu nome, né? Eu tomei posse no dia 11 como representante do Centro-Oeste no CODEG. Então, só fazer esse registro. E, na verdade, o doutor Samuel já era, depois houve um vácuo e agora é um diretor das escolas. Parabéns à doutora Agamenon pela indicação justíssima e reconhecida. Também apenas mais uma informação de que o presidente da República nomeou o advogado Marcelo de Pierre para o TRE na categoria de jurista. Então, feitas essas considerações e não havendo mais nenhuma manifestação a ser lançada, declaro encerrada a presente sessão. Obrigado.